reset dessa civilização? Eles escrevem as regras para o mundo, mas são as pessoas que as aceitam e as fazem valer. O texto a seguir foi adaptado por questões de censura do jornalista correspondente sobre a área de economia para o The New York Times, Peter S. Goodman. Trechos foram selecionados para que eu realize a crítica sobre o conteúdo de seu livro de 2022, Davos Men, How Billionaires Devour the World, que significa como os bilionários, homens de Davos, devoraram o mundo. No final desse vídeo, eu te convido a assistir a série de 3 aulas totalmente gratuitas para a nova turma do curso O Segredo dos Deuses, a verdadeira história da humanidade. Para a maioria de nós, 2020 foi um ano de tormento prolongado. Seus eventos conduziram para situações de medo, isolamento, escolas fechadas, ameaças à subsistência e inúmeras formas mundanas de miséria conduzidas pela suposta pior crise do século. Mas um grupo seleto, uma espécie humana conhecida como os Homens de Davos, ou Davos Men, se projetou mais do que nunca. As pessoas mais ricas e poderosas na Terra usaram seu dinheiro e influência para se separar da tal crise da saúde, falando de suas propriedades à beira-mar, refúgios de montanhas e iates. Eles se banquetearam com a calamidade, comprando imóveis, ações e outras empresas com preços baixos dos angustiados. Eles aplicaram sua musculatura de lobby para transformar pacotes de resgate financiados pelos contribuintes em esquemas corporativos para as classes bilionárias. Eles se aproveitaram da catástrofe na saúde, um desastre agravado pelo saque dos sistemas de saúde pública e pelo despojamento de recursos do governo, como uma oportunidade para receber o crédito pelo resgate da humanidade. No ano que expôs as consequências fatais de décadas de sonegação de impostos pelos bilionários do mundo, as mesmas pessoas que arquitetaram esse golpe monumental exigiram adulação por sua generosidade. Nessa crise da saúde, foram os CEOs de muitos casos em todo o mundo que foram os heróis, disse Mark Benioff, fundador da Salesforce, uma gigante do software do Vale do Silício. Eles são os únicos que avançaram seus recursos financeiros e seus recursos corporativos, seus funcionários, suas fábricas, e giraram rapidamente, não para lucrar, mas para salvar o mundo. Benioff estava falando isso no final de janeiro de 2021, na reunião anual do Fórum Econômico Mundial, o ponto de encontro definitivo para as pessoas mais ricas do planeta. Eu espero que você perceba o humor negro ou o sistema de puro desastre que está sendo incorporado e falado por pessoas desse calibre no mundo, para que pessoas em sua mais plena inocência acreditem. O grave problema da saúde forçou o cancelamento do habitual evento presencial na estância de Davos, nos Alpes suíços, no lugar da cúpula geodésica, onde Benioff realizou um almoço que incluiu estrelas pop como Bono e will.i.am. Ele e seus colegas palestrantes se reuniram em uma plataforma de videoconferência. Os picos cobertos de neve que formavam o pano de fundo para Davos foram substituídos por cortinas e estantes vislumbradas atrás dos alto-falantes em seus escritórios domésticos. Em vez da conversa fluida do fórum, os participantes se envolveram em interromper a discussão, prejudicada por problemas de conectividade. Mas um atributo-chave perdurou, apesar da remodelação desajeitada de Davos: as elevadas promessas de mudanças expressas pelas pessoas que mais investiram na preservação do status quo. Benioff estava em um painel discutindo o chamado capitalismo de partes interessadas, o stakeholder, a ideia de que os negócios não eram mais regidos apenas pelo imperativo de enriquecer os acionistas, mas responsáveis por uma gama mais ampla de interesses, funcionários, meio ambiente e comunidades locais. Sua mensagem era autocongratulatória: missão cumprida. Ele e seus colegas CEOs se uniram para garantir equipamentos de proteção, como máscaras faciais e aventais para os hospitais. As empresas farmacêuticas desenvolveram remédios injetáveis em tempo recorde.
Os banqueiros haviam liberado o crédito, impedindo as falências. Dado o estado miserável do mundo naquele momento, a representação de Benioff era de tirar o fôlego, uma forma impressionante de autoengrandecimento que servia como uma preocupação social. Ele destacou a lacuna entre a classe dos bilionários e o resto da humanidade, que se estendia além das casas decimais necessárias para transmitir suas fortunas. Benioff e seus companheiros chefes corporativos eram efetivamente habitantes de uma realidade separada, o reino do homem de Davos. O que eu estou querendo dizer aqui, usando o meu humor negro, ou talvez o termo seja sarcasmo, é que nós estamos falando da tecnocracia. Os tecnocratas, que parecem ser os donos do mundo, mas não são, ele representa os que se ocultam de aparecer e que, de fato, são os que os comandam e os tornam e transformam em agentes de visualidade fácil, onde nós identificamos como os que comandam essa realidade, mas eles são apenas os articuladores que obedecem ordens e que recebem, digamos que, bonificações enormes de luxo e riqueza e de todos os aspectos mais que envolvem essa ação que eles fazem em conjunto, embora que também sejam constantemente punidos caso não obedeçam. Porque entenda, embora eles pareçam ser os donos das coisas, eles são funcionários daqueles que estão ocultos e que não se revelam facilmente. De qualquer forma, nós estamos falando dos tecnocratas, aqueles que oficialmente estão agora tomando o comando para nós e que estão conduzindo a humanidade na direção dos planos dessa elite para o reset econômico mundial, social, cultural, humano. É um reset sob todos os níveis. Magnatas de private equity, como Stephen Schwarzman, que uma vez descreveu uma proposta de aumento de impostos sobre os ricos como um ato de guerra, como quando Hitler invadiu a Polônia, extraíram lucros de seus investimentos em hospitais, extirpando custos enquanto contribuíam para uma diminuição sistêmica da economia americana. Jamie Dimon, superintendente do maior banco dos Estados Unidos, ajudou a garantir cortes de impostos para pessoas que viviam em coberturas na Park Avenue, pagas pelo enfraquecimento dos serviços governamentais. Para quem não sabe, Park Avenue, as coberturas que lá estão, são correspondentes ao metro quadrado mais caro do mundo. Então é realmente uma área de bilionários. E é essa área que os cortes de impostos estavam sendo solicitados. Larry Fink, CEO da BlackRock, o maior gestor de ativos do mundo, transmitiu sua suposta preocupação com a justiça social, enquanto pressionava os países pobres a pagar dívidas impossíveis em meio à crise na saúde. O homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, aumentou a escala colossal de seu império de comércio eletrônico, deixando de fornecer equipamentos de proteção aos funcionários do depósito, concedendo um título que soa valente. Eles eram trabalhadores essenciais, um rótulo que os condenava como dispensáveis, tornando o problema da sua saúde pública, na época, um motivo legítimo para ficar em casa. O que esse texto quer dizer é a contradição clara entre os graus de interesses e manejos que ocorrem dentro desses tecnocratas. Enquanto o mundo era trancado, a Amazon continuava com os seus serviços internos porque aumentou a sua demanda. E para tal, certas regras já não valem. Se a Granite 2020 demonstrou alguma coisa, foi como os ricos poderiam não apenas prosperar, mas lucrar com o sofrimento de todos os outros. No final do ano, a riqueza coletiva dos bilionários em todo o mundo havia aumentado de 3,9 trilhões, mesmo quando suas contribuições filantrópicas caíram para o nível mais baixo em quase uma década. No mesmo ano, cerca de 500 milhões de pessoas caíram na pobreza, e sua recuperação provavelmente levará uma década ou mais, se é que será possível dentro da quebradeira geral
orquestrada que está em andamento. Os homens de Davos defenderam o novo capitalismo de partes interessadas, o stakeholder, como um meio de antecipar a regulamentação do governo, como um substituto para o público fazendo uso da democracia para distribuir de forma justa os ganhos do capitalismo. O interessante aqui observar é que nós não elegemos os homens de Davos em nenhum momento dentro da democracia para que eles nos representassem. E eles simplesmente tomaram o poder, a posição à frente de todo um sistema e nos impõem as suas vontades, dizendo que isso é democrático. Ao fazer uma reverência em nome dos executivos corporativos, Benioff estava implicitamente promovendo a ideia de que o governo não precisa tributar bilionários, porque eles podem ser encarregados de resolver os problemas da vida em benefício próprio. Os CEOs se reúnem todas as semanas para descobrir como podemos melhorar o estado do mundo e superar essa crise na saúde, disse ele, contrastando isso com o que descreveu como a disfunção dos governos e das organizações sem fins lucrativos. Não foram eles que nos salvaram, disse Benioff. Portanto, o público está contando com os CEOs. Novamente, a condução do raciocínio é de que temos salvadores. Esses salvadores do sistema são esses tecnocratas, plutocratas, altamente poderosos em questão financeira, que se colocam então como os nossos salvadores pessoais. Isso não é lindo? Eu acho lindo e emocionante. Benioff estava se revelando como um espécime escolhido de uma espécie que devemos entender se quisermos entender o que aconteceu com a humanidade no último meio século. O aumento da desigualdade econômica, a intensificação da raiva do público e as ameaças à governança democrática resultaram da depredação do homem de Davos, um predador incomum cujo poder vem em parte de sua grande capacidade de adotar o disfarce de um aliado. E o pior é que muita gente, o pessoal nas massas, acreditam que Bill Gates fez suas boas ações com sua fundação e que é de puro coração, gentil e verdadeiro, ou que Elon Musk será o futuro salvador da humanidade. Esta visão deturpada, que é simplesmente dar credo às narrativas que são colocadas na mídia, dado aos incentivos financeiros que esses seres colocam na mídia e nos seus comunicadores mais expressivos, faz com que o povo seja cego e caia sempre nesses conceitos de beleza pura e verdadeira, quando o sentido é o contrário. Nas últimas décadas, a classe bilionária saqueou os governos, evitando impostos, deixando as sociedades privadas dos recursos necessários para combater os problemas. Em meio a uma emergência de saúde pública, os homens de Davos apontavam para a resultante fraqueza do governo como justificativa para depender de sua total generosidade. Temos que dizer isso, disse Benioff. Os CEOs são definitivamente os heróis de 2020. O termo Homem de Davos foi cunhado em 2004 pelo cientista político Samuel Huntington. Ele o usou para descrever aqueles tão enriquecidos pela globalização e tão nativos de seu funcionamento que eram efetivamente apátridas, seus interesses e riquezas fluindo através das fronteiras, suas propriedades e artes espalhados por continentes, seu arsenal de lobistas e contadores abrangendo jurisdições, eliminando a lealdade a qualquer nação em particular. Afinal, eles são os agentes de um sistema que significa uma nova ordem mundial, um sistema onde os estados-nação têm que desaparecer. Essa é a proposta do que se chama do atlanticismo globalista. O rótulo de Huntington se referia diretamente a qualquer um que viajasse regularmente a Davos para participar do fórum, sua inclusão no processo validando sua posição entre os vencedores da vida moderna. Mas ao longo dos anos, os homens de Davos
se tornou um apanhado usado por jornalistas e acadêmicos como uma abreviação para aqueles que ocupam a estratosfera da classe itinerante, os bilionários, que exercem influência insuperável sobre o reino político, enquanto promove uma noção de que conquistou força decisiva nas principais economias, quando as regras são organizadas em torno de maior prosperidade para aqueles que já desfrutam da maior parte dela, todos saem ganhando. Assim, você precisa entender que todos os políticos que se elegem e ocupam cargos estão envolvidos em algum nível com isso. Os homens de Davos e seus mercenários, lobistas, think tanks, batalhões de relações públicas, políticos, jornalistas obsequiosos que valorizam o acesso ao poder acima da verdade, perpetuaram resolutamente essa ideia, mesmo diante de evidências contundentes em contrário. E uma grande parte de famosos artistas hollywoodianos e etc. envolvidos no mundo da música e ungidos pelo sistema tem que fazer uma troca e defender as pautas colocadas por essa turma. Minha missão é de te ajudar a entender o Homem de Davos como uma espécie. Se trata de uma criatura rara e notável, um predador que ataca sem restrições, sempre com a intenção de expandir seu território e de se apoderar do alimento dos outros, enquanto se protege de represálias, se fazendo passar por um amigo simbiótico de todos. Pois é, uma sequência de desastres detalhadamente projetados está em curso. Eles se estendem desde a área da saúde, meio ambiente, suprimentos, bens e serviços. E se você está devidamente acordado, já percebeu que o sistema monetário está sendo alterado em grande velocidade, manejado pela quebra gradual do atual modelo bancário. Dessa forma, nós temos muito o que falar para que eu possa abrir os seus olhos e te ajudar a evitar o perigo que se aproxima. Conheça agora as 3 aulas gratuitas que eu preparei especialmente sobre esse tema. Aula 1 de 3. O significado espiritual dos anos 60. A magia de Hollywood, dos mitos televisivos e a música que mudaram o mundo para sempre e prepararam para uma geração tela azul, ou cegueira de paradigma. Os cogumelos dos anos 60 e 70 em comparação com os efeitos cerebrais realizados pela internet. Aula 2 de 3. A história woke e a geração dos idiotas úteis. A implantação da agenda de destruição de mente e da cultura. O que aconteceu com essa civilização e o que se espera para 2030 e 2050? Como podemos reverter os estágios atuais? Aula 3 de 3. Os homens de Davos e a eminente crise monetária. Nem tudo o que parece realmente é, e o que aparece existe apenas para disfarçar e ser um intermediário de algo maior. Se você quer conhecer os planos que ocorrem por detrás do que está aparentemente visível, esta aula é para você. Se você pretende estar pronto para enfrentar o mundo enxergando claramente os planos através da ótica da verdade, inscreva-se no link sinalizado e eu te encontrarei nas aulas. Até lá!